Pessoal, na página 40 do caderno de atividade de vocês, a gente vai resolver o exercício número 7 e 8 agora. O exercício número 7 fala o seguinte: a família de André tem um sítio com área de 2,5 hectares e nesse sítio eles plantam café, laranja e morangos. São 4.500 metros quadrados de plantação de café, 2.800 metros quadrados de plantação de laranjas e 1.300 metros quadrados de plantação de morango. Letra A. Quantos metros quadrados de área tem o sítio da família de André? Então, a gente vai ter que voltar ali no enunciado, né? E no comecinho, na primeira frase, fala que a área é de 2,5 hectares. Como ele pergunta quantos metros quadrados tem a área, a gente vai ter que transformar esse hectare em metro quadrado. A gente já viu lá na apostila que 1 hectare é o equivalente a 10.000 metros quadrados. Se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, então 2 hectares é a mesma coisa que 2 vezes 10.000, certo? 2 vezes 10.000, 20.000 metros quadrados, certo? E ele está falando então que é 2,5. Se 1 é 10.000, meio hectare vai ser a metade de 10.000. Para eu saber a metade de 10.000, basta fazer 10.000 dividido por 2. 10.000 dividido por 2 vai dar 5.000. Então, a gente vai somar agora esses dois valores, os 20.000 metros quadrados, que é o equivalente a 2 hectares, mais 5.000 metros quadrados, que é o equivalente a meio hectare. E chegamos à conclusão de que o sítio tem 25.000 metros quadrados de área, certo? É só lembrar, hectare é uma unidade de medida de área, né? Utilizada para medir terrenos, sítios e assim por diante. São medidas de áreas grandes. E 1 hectare é o equivalente a 10.000 metros quadrados, tá? Não pode esquecer disso. Na letra B fala o seguinte: quantos metros quadrados desse sítio não são usados para plantações de café, laranja e morango? Para eu saber quantos que não são usados, primeiro eu tenho que descobrir quanto que são usados, né? Então, lá no enunciado do exercício, na segunda frase fala lá o seguinte: são 4.500 de plantação de café, 2.800 metros quadrados de plantação de laranja e 1.300 metros quadrados de plantação de morango. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é somar essas áreas usadas para o plantio. 4.500 mais 2.800 e mais 1.300. Então, são gastos um total de 8.600 metros quadrados para o plantio. Como a pergunta é quantos metros quadrados desse sítio não são usados para o plantio, então a gente vai pegar a área total, que é 25.000 metros quadrados, menos a área usada para o plantio, que é de 8.600 metros quadrados. E, fazendo essa subtração, então, a área que não é usada para esse plantio é de 16.400 metros quadrados, tá? Então, não são usados 16.400 metros quadrados para plantações. Então, sempre prestando atenção na leitura do enunciado. Nesse caso, o enunciado pergunta quantos metros quadrados não são usados, tá? Então, por isso que a gente teve que fazer essas operações, ok? Agora, no exercício número 8, fala o seguinte: nos terrenos representados a seguir, serão construídos um supermercado e um estacionamento. Então, aqui a gente tem o formato aqui, né? De 2 quadriláteros, né? Um quadrado e um retângulo. E aqui vão ser construídos, então, um supermercado e um estacionamento. Vamos para as perguntas. Esse supermercado e esse estacionamento juntos vão ocupar mais de 1 hectare de área ou menos? Para eu saber se vai ser mais ou menos do que 1 hectare, a gente vai ter que calcular a área dos dois, né? Lembra que para calcular a área nós temos que fazer coluna vezes linha, certo? Aqui no caso a gente tem o comprimento e a largura, que é a mesma coisa. Então a gente vai ter que descobrir aqui primeiro, no caso, a área do quadrado, que é esse que está na parte de cima, né? Então ele tem 50 de comprimento e 50 de largura. Então a gente faz 50 vezes 50. Então a área do quadrado é de 2.500 metros quadrados, tá? Não pode esquecer que depois que faz a multiplicação, coloca metro quadrado. Por que tem que colocar metro quadrado? Porque o metro quadrado é a unidade de medida de área, tá? Não tem ali 2 m's? Ó, quando você multiplicou 50m vezes 50m. Como o m apareceu 2 vezes, por isso que a gente coloca aquele 2 ali em cima, tá? Por isso que é metro quadrado, certo? Agora, esses 130 metros quadrados, se esses 130 metros vezes 60 metros, é a área desse retângulo, que é esse que está na parte de baixo aqui, ó.
Ele tem 130 de comprimento e 60 de largura. Então, a gente faz 130 vezes 60. E o resultado, então, 7.800 metros quadrados. Então, a área desse retângulo aqui da parte de baixo é de 7.800 metros quadrados. Como está perguntando da área dos dois juntos, então a gente tem que somar essas duas áreas. Somando, chegamos a uma conclusão de que a área ocupada pelo supermercado e estacionamento é de 10.300 metros quadrados. 10.300 metros quadrados é mais ou menos do que 1 hectare, tá? Lembrando que 1 hectare, a gente já viu, que é o equivalente a 10.000 metros quadrados, tá? Então, aqui, como passou de 10.000, deu 10.300, então, a resposta é sim, né? Então, dá mais do que 1 hectare. Então, podem colocar na resposta. Como 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, esses terrenos ocupam mais de 1 hectare, tá? Um pouquinho mais, né? Agora, na letra B. Sabendo que o metro quadrado desses terrenos foi vendido a R$1.000, calcule quantos reais foram gastos na compra desses terrenos. Ó, então, 1 metro quadrado, certo? Ali, 1 metro quadrado custa R$1.000. 2 metros quadrados, R$2.000, e assim por diante. Como aqui nós temos 10.300 metros quadrados, então a gente vai ter que fazer 10.300 vezes 1.000. Quando eu multiplico qualquer número por 1.000, é só eu repetir o número e acrescentar 3 zeros do lado, certo? Então, aqui no caso, olha para vocês verem, ó, 10.300 vezes 1.000. A resposta ficou, então, 10.300.000. Então, na compra desse terreno, né? Na compra desse terreno, vai ser gasto ali, ó, com a compra desses dois terrenos, um valor de 10.300.000, tá? Ó, o valor gasto na compra desses terrenos foi de 10.300.000, certo?